Bom dia a todos. Bom dia. Sempre uma alegria, sempre uma satisfação, de alguma maneira, estar aqui e dirigir a vocês, aos que já me conhecem, aos que não me conhecem. Recebam daqui para aí um abraço carinhoso e o desejo de que o nosso encontro seja útil, ele possa nos ensejar conhecimentos, reflexões, análises, quem sabe propostas de mudanças, sobretudo na nossa conduta, na nossa maneira de nos posicionarmos diante da vida, diante do outro, diante de nós mesmos. E estamos aqui na condição de quem vem compartilhar, não na condição de quem vem ensinar. Embora exista um púlpito que nos coloque numa condição espacial diferenciada, gostaria que nos víssemos na horizontal, que nos sentíssemos na horizontal, sem essa distância, sem essa altura, porque é assim que eu entendo que devamos nos sentir e nos comportar num ambiente espírita, nos igualando, nos diferenciando apenas porque somos diferentes uns dos outros, mas nos igualando na condição de filhos de Deus, nos igualando na condição de espíritos em provas e expiações, nos igualando na condição de quem vivencia problemas, encontra obstáculos, se depara com dificuldades e procura de alguma forma caminhar, resolvendo, equacionando. Então somos todos irmãos, irmãos que às vezes brigam, irmãos que às vezes se beijam, irmãos que entram em conflito, irmãos que pedem desculpa e se harmonizam. Então é com esse espírito e essa proposta que nós vamos compartilhar um olhar, uma visão, enfim. E não é muito comum, pelo menos eu não tenho notícia de seminários com essa temática no meio espírita. Sei de uma iniciativa de uma companheira lá no Rio de Janeiro, a doutora Ana Aragão, que fez recentemente no CERJ um pequeno encontro para falar sobre meditação e espiritismo. Sei de um companheiro trabalhador, atuante, do Centro Espírita Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, psicólogo, companheiro nosso, que é um estudioso do tema, já fez vários cursos e adotou também na sua clínica de psicologia a prática da meditação. O nosso irmão Sérgio Breves. Mas não é muito comum, desconheço alguma publicação específica no meio espírita cujo tema seja este: espiritismo, meditação, oração. O que nós vamos encontrar são páginas esparsas, são fragmentos sobre o tema. Esta página lida pelo nosso irmão, que é a página, é o capítulo 168 do livro Caminho, Verdade e Vida, tem como título Na Meditação. Foi escrita pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e o livro é de 1948. Então nós vemos que desde 1948, Emmanuel já nos chama a atenção para este tema, o tema da meditação. Bom, e Allan Kardec, certo? Somos espíritas, e toda a nossa diretriz dimana da codificação. Nas páginas da Revista Espírita, nós vamos encontrar inúmeras vezes o verbete meditação. Kardec e a espiritualidade maior, que participou dos trabalhos da codificação, em muitos momentos se refere à meditação. No entanto, meditação na codificação, na esmagadora maioria das vezes, eu diria que em 95
a 97%, tem sentido de reflexão. E aí entra a primeira grande confusão, porque meditar não é refletir. Refletir é uma palavra que vem de uma expressão latina, reflectere. E reflectere significa desdobrar um assunto. E até me desdobrar, eu penso em mim mesmo, significa esmiuçar. É isso que chamamos de desdobrar. É fazer um aprofundamento daquele tema. Então, de repente, temos um texto aqui falando sobre perispírito. E nos dividimos em grupo, e cada grupo recebe uma apostila, recebe um livro, recebe materiais para refletir sobre o tema perispírito, com perguntas, com análises. Então isso é refletir, é desdobrar um assunto. E a palavra meditação na codificação tem esse sentido de reflexão. E por quê? Porque não era alguma coisa no século XIX, especialmente na Europa e na França, tão difundida. Na própria América, ela chegará nos primórdios do século XX, nos Estados Unidos, através de alguns gurus, através de alguns iniciados que vieram da Índia e do Oriente para os Estados Unidos da América do Norte. Um deles, Paramahansa Yogananda. E a partir dos ensinamentos de Yogananda se criou no mundo inteiro um termo chamado self-realization, auto-realização. Então não é comum a gente encontrar na codificação meditação tal como concebemos nos dias atuais. Ela está atrelada ao sentido de reflexão. Vamos encontrar, e os slides vão mostrar, Leon Denis. Leon Denis, ao longo das suas obras, e lembremos que é muito caro ao nosso coração lembrar de Leon Denis na casa de Joana d'Arc, porque uma das obras primorosas de Denis é um livro sobre Joana d'Arc, que o acompanhava, que o orientava. A relação entre os dois é uma relação muito íntima de Denis com Joana d'Arc. E Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no livro Grande Enigma, vai nos trazer inúmeras considerações sobre o tema meditação. Aí sim, não mais com o sentido de reflexão, e sim como de silêncio interno, como de auto-observação, como de asserenamento interno, íntimo. Por quê? Porque Leon Denis era e é um amante da natureza. E ao longo das suas vidas, ele pôde desenvolver essas experiências no campo da introspecção. Nós temos também que salientar nesse início que falarmos de meditação à luz do Espiritismo não significa que daqui para frente todas as casas espíritas tenham que criar uma reunião de meditação, em hipótese alguma. Também não significa que tenhamos uma prática de meditação espírita, também não temos isso. Bom, César, se a proposta não é que as casas espíritas, então, tenham reuniões de meditação daqui para frente, se não temos uma meditação espírita, qual a necessidade de abordar esse tema dentro de um centro espírita? Primeiro, porque o Espiritismo caminha lado a lado com a ciência. E a ciência, que vai ser o segundo momento do nosso encontro, já tem nos apresentado inúmeras conquistas, inúmeros avanços e comprovações no campo da neurociência, no campo da psiquiatria, no campo da clínica geral, no campo da psicologia, nos falando dos inúmeros benefícios que a meditação pode trazer para a nossa vida como um todo, melhorando a nossa qualidade de vida,
trazendo-nos mais harmonia, melhorando a nossa imunidade, ampliando a nossa atenção para uma atenção plena. Consequentemente, os ganhos são indiscutíveis. Por isso, se o Espiritismo, como diz Kardec em A Gênese, caminha ao lado da ciência, a nossa intenção nesta manhã é mostrar, à luz da doutrina e à luz da ciência, as contribuições que a prática da meditação podem nos ensejar. Tá? Mas não é nenhum modismo e não é nenhuma proposta que as casas, além das suas atividades habituais, tenham daqui para frente obrigatoriamente práticas de meditação. Nesse sentido, nós precisamos refletir se vai se adequar, se não se adequa, mas a nossa intenção é que na nossa vida particular possamos adotar instantes para a meditação. Tá? Bem, feito isso, vamos iniciar então com uma frase que está no livro Seja Feliz Hoje, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco. Orar é falar com os céus e silenciar na meditação para receber-lhe a resposta. Praticar o silêncio não é uma coisa muito fácil. Talvez alguns maridos ficassem muito felizes se as esposas praticassem mais o silêncio. E talvez algumas esposas soltassem fogos de artifício se esses maridos falastrões ficassem um pouco mais calados. Quem sabe os filhos praticassem meditação, ou quem sabe os filhos pensando nos pais, seria tudo de bom se minha mãe e meu pai fizessem votos de silêncio. É óbvio que o voto de silêncio é alguma coisa adstrita a determinadas ordens monásticas, ordens reclusas de freiras e de padres que se enclausuram. O silêncio ao qual nos referimos aqui é o silêncio que permite que ouçamos melhor o outro, que nos ouçamos e que percebamos melhor tudo o que se encontra à nossa volta. Nem sempre a gente tem essa quietude interna que nos faculte nos pôr no lugar do outro, perceber o outro. A nossa escuta não é uma escuta clínica. A palavra clínica vem de uma expressão grega, klinikoi, que significa inclinar-se. Então o clínico ele se inclina sobre o problema do outro. Seja ele um psicopedagogo, seja um médico, seja um psicólogo, seja um terapeuta, só que ele não se inclina fisicamente. É uma inclinação interna, de doação, de aproximação. Nesse sentido, no atendimento fraterno, a gente se inclina para ouvir a pessoa que quer desabafar, que necessita de uma orientação à luz do Espiritismo. Os pais devem se inclinar sobre os filhos, os professores sobre os alunos. O dialogador precisa, na reunião de desobsessão, se inclinar para ouvir os espíritos sofredores e perturbadores. Então a vida nos convida a essa inclinação. E para isso o silêncio é fundamental. Porque normalmente ouvimos o outro já preparando uma intervenção. Ouvimos o outro, dependendo de quem seja esse outro, com prevenção. E já aguardamos que ele pare de falar, porque já queremos mostrar para ele que ele se encontra equivocado, ou que não é bem assim como ele está pensando. Então a nossa escuta não é uma escuta contemplativa, generosa. Muitas das vezes é uma escuta com várias intervenções mentais do que o outro está narrando, falando para cada um de nós. Então, um pouco de silêncio vai nos permitir ouvir as respostas que no campo da oração a gente deseja
e busca pelas perguntas que formulamos. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é pródigo em falar de orações. Temos inúmeras. Então, diante das nossas dificuldades, Kardec elaborou esse roteiro no capítulo 28, que é uma coletânea de preces. Se formos para a obra de André Luiz, vamos ver a prece de Ismalha, do livro Os Mensageiros, prece de Vicente, prece de Zenóbia, prece de Alexandre, prece de Félix, lá no livro Sexo e Destino. Vamos encontrar inúmeras preces, todas muito bonitas. Então sabemos que a prática da oração é algo extremamente difundido e recomendado no meio espírita. E classicamente, quando estudamos a oração, já aprendemos que temos 3 possibilidades quando oramos: pedir, agradecer e louvar. Mas quem louva, louva a algo ou a alguém. Quem pede, pede para algo ou para alguém. E quem agradece, se dirige a alguém ou a algo para externar sua gratidão. Essa é a característica mais marcante da oração. Estabelecemos um intercâmbio com forças que nos regem, com forças que consideramos que estejam acima de nós. Ainda que algo se mobilize dentro de nós, mas é sempre uma ideia de um intercâmbio. Na meditação, esse intercâmbio, ele é predominantemente conosco, com a divindade interna. Por isso Emmanuel diz da necessidade de buscarmos um lugar à parte no país de nós mesmos, de fazermos silêncio. E isso é perfeitamente acessível para todos nós. Meditação não é algo para iniciados, para gurus orientais. Ela já está difundida no Ocidente. E todos nós podemos ter 5, 10 minutos, 15 minutinhos, pouco mais. Tudo vai depender do quanto priorizarmos esta prática e do quanto estivermos convencidos de que ela é útil para a nossa vida. Se medita caminhando, se medita lavando uma louça, limpando uma casa, se medita em qualquer lugar, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Se meditar não é refletir, meditar também é uma coisa difícil e complicada. É perfeitamente acessível para a pessoa que tem pós-doutorado e para a pessoa analfabeta. Independe da religião, porque ela é uma prática transreligiosa, transcultural, e nós vamos perceber que existem diferentes técnicas de meditação. E a mais simples talvez seja essa, de percebermos a nossa própria respiração, de silenciarmos para sentirmos o ar entrando e saindo dos nossos pulmões. É a coisa mais básica, mas a prática nós vamos deixar para a Silvia logo adiante. Aprendemos que existem preces intercessórias. E o tempo inteiro a gente está intercedendo, pedindo por alguém. E os bons espíritos também pedem por nós. Pedimos por um doente, pedimos por um obsedado, pedimos por uma pessoa difícil, pelos encarnados, pelos encarnados. Existem as preces refratadas. E um exemplo de prece refratada se encontra no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. A menina faz uma prece para a mãe, já desencarnada, porque ela estava sofrendo muito, sentindo a falta da sua mãezinha. Só que a sua mãezinha estava obsidiando a sua madrasta. E aí não quero dizer que toda madrasta seja obsidiada, não, pelo amor de Deus. Tá? A mãe estava obsidiando a madrasta. Por quê? Porque a madrasta tinha intenções nefastas, ruins,
em relação ao filho dela, que ela tinha deixado junto com a filha. A madrasta tinha um ciúme extremo daquela criança. E na trama, vai até planejar uma negligência para que a criança desencarne. Então a mãe não registra aquela prece. Os bons espíritos registrarão e vão interferir no caso, trazendo uma solução a contento, que deixe todo mundo bem. Então ela foi uma prece refratada. Quem deveria recebê-la não estava em condições de receber, então ela foi desviada, vamos dizer assim. Então, o estudo no campo da oração ele é bastante vasto. E nós, espíritas, via de regra, nos deparamos com o tema da oração. Então, eu vou dar uma priorizada, principalmente no tema da meditação, que é algo ainda, de certa maneira, inédito nas nossas abordagens espíritas. E nós temos, então, uma pergunta fundamental para a gente começar a atacar, focar um pouco mais o nosso tema. Tem perante Deus algum mérito os que se consagram na vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? O que vocês acham, gente? Tem algum mérito? É interessante que quando nós nos propusemos a escrever um livro sobre as vidas do Espírito Joana de Ângeles, em parceria com o médium Divaldo Franco, fomos pesquisar características da vida nos conventos. E descobrimos, por exemplo, que no Brasil, além dos conventos, existiam os recolhimentos, que eram para as mulheres que queriam ser freiras, mas não tinham um dote para oferecer à igreja. Então os recolhimentos eram uma espécie de convento de portas abertas, aonde mulheres paupérrimas, mas com alguma vocação para a vida monacal, para a vida dentro de um convento, eram recebidas. E tanto nos conventos quanto nos recolhimentos se praticava a alfabetização, se ensinava a leitura. Muitas mulheres reprimidas e impossibilitadas de ter acesso a livros. Lembremos, por exemplo, que Juana Inês de la Cruz do México não vai se tornar freira por vocação. Ela vai se tornar freira porque queria ter acesso ao conhecimento. E as universidades só eram acessíveis para os homens. Então ela busca, porque ser padre ou ser freira era também uma profissão e não exclusivamente uma vocação. Então ela vai para a universidade, ela vai para o convento porque queria ir para a universidade e cria lá uma biblioteca imensa. Por isso foi chamada de a monja da biblioteca e a primeira feminista também das Américas. E recebeu perseguições até por causa da caligrafia. Os padres diziam: como pode uma monja, uma mulher, ter uma letra tão bonita? Na cabeça deles, apenas homens poderiam ter letras bonitas, uma bela caligrafia. E apenas homens poderiam escrever livros de poesia, peças de teatro. Então, dentro desses recolhimentos e dentro desses conventos, sobretudo os que não eram de clausura total, os pobres tinham acesso à informação, eram alfabetizados, muitas vezes utilizando a própria Bíblia. O protestantismo, não falamos desse evangelismo dos dias atuais, mas o protestantismo nos seus primórdios, em muitos países protestantes, na época da Reforma, a alfabetização era feita diretamente com a Bíblia. Então é preciso também que o nosso olhar sobre quem vive uma vida reclusa, ele possa ser ressignificado. É o livre-arbítrio, são escolhas de cada um. E sabemos que muita gente também ia para o convento, por quê? Porque os pais desencarnavam e aí havia uma herança para ser dividida. E os irmãos ambiciosos e egoístas
punham as irmãs lá. E muitas eram taxadas de loucas. Ou se a mulher deixava de ser virgem antes do casamento, os pais enclausuravam essas filhas, pela visão ainda muito ortodoxa em relação à sexualidade humana. Então nem todo mundo que está dentro de um convento ou dentro de um mosteiro está apenas dizendo ou está apenas pensando em Deus o tempo inteiro. A gente também precisa especificar a qual convento, a qual mosteiro, a qual ordem religiosa a gente está se referindo, para não cairmos naquilo que Allan Kardec nunca fez, que são as generalizações. Vejamos então a resposta. Não. Porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem, e são inúteis. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe pôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Bem, então no primeiro momento, aqueles que se consagram à vida contemplativa, não fazendo bem, não fazendo mal, na verdade estão fazendo o mal. O mal no sentido de que não estão fazendo o bem, e não o mal com o desejo deliberado de prejudicar alguém. No entanto, chama a atenção, e nós grifamos e negritamos, o que a espiritualidade diz para Kardec: quem passa todo o tempo. A nossa proposta não é uma proposta que passemos todo o tempo. E nenhuma prática de meditação dessas que são chanceladas pelas ciências modernas nos recomenda passar todo o tempo. Emmanuel, nesta página, na meditação, não nos recomenda passar todo o tempo. Então, nesse sentido, estamos de acordo com o que nos propõe Allan Kardec. Estamos falando em pausas, em quebras no ritmo alucinante da vida moderna. Porque se nós temos um ritmo alucinante lá embaixo na Baixada, guardadas as devidas proporções que vocês devem ter, ainda que num lugar mais bucólico e mais tranquilo, dias frenéticos também aqui, em face das múltiplas atividades de vocês, das idas e vindas. Então não é uma coisa apenas para quem se encontra nos grandes centros, para quem se encontra em meio às turbulências do mundo moderno. É uma prática que se aplica a toda e qualquer pessoa. Vamos então para Leon Denis. Vamos lá. Carlos, dê para a gente. Deus nos fala através de todas as vozes do infinito. Ele nos fala com esses caracteres majestosos que se chamam oceano, mares, montanhas e astros do céu. Através de todas as harmonias suaves e graves que sobem do seio da terra ou descem no espaço eterno. Ele nos fala ainda no santuário do nosso ser, nas horas de silêncio e de meditação. Leon Denis, o grande enigma. Nas horas de silêncio e meditação. Então, Leon Denis, contemporâneo de Kardec, desencarnou nos anos 27, 28 do século passado, chancela a meditação como um dos caminhos, não o caminho, um dos caminhos através dos quais podemos ouvir melhor a voz de Deus. Podemos fazer um contato mais estreito com Deus. E aqui, particularmente, vocês têm essa possibilidade. A questão é que muita gente diz assim: adoraria morar de frente para a praia. Aí mora de frente para a praia e a praia vem um tédio. Não vai na praia, não observa a praia. Muita gente pensa assim: gostaria de morar na serra, na montanha.
aí vem para a montanha e tudo entra na craveira comum. Será que ainda fazemos isso? Observamos uma flor, a textura das pétalas, inalamos seu perfume? Somos capazes de parar diante de uma borboleta, sugando o néctar de uma flor, de um beija-flor? O canto dos pássaros de manhã, durante o dia, ainda nos chama a atenção. O orvalho depositado sobre as folhas, sobre o capim rasteiro, ainda mexe com a nossa sensibilidade. Aquela bruma dos dias mais frios, as mudanças de temperatura, nos levam a queixas. A gente fica reclamando, ou a gente percebe esses diferentes matizes da natureza e tentamos nos harmonizar com eles. As nuvens do céu são apenas nuvens. Percebemos as tonalidades do céu de acordo com as estações do ano, ou o céu é sempre o mesmo para nós? Então, no fundo, a meditação nos convida a um processo de aprimoramento da nossa sensibilidade. Ela é uma ferramenta, assim como a oração, usando aqui as palavras do nosso irmão Luiz, para o religare, para que estejamos mais próximos e mais conectados com a nossa divindade interna. Aonde se encontra o reino de Deus, segundo Lucas, retratando as palavras de Jesus? No próprio homem. O reino não tem características externas. Por isso, quanto mais conectados à nossa essência, quanto mais fizermos essa viagem para dentro, de modo incessante, maior a nossa percepção de nós mesmos, maior o autoconhecimento, mais alto amor, mais auto-iluminação. Ainda no grande enigma, há em nós um refúgio íntimo, como uma fonte profunda, de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Aí se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Eu confesso a vocês que quando alguém me falava de meditação, há uns 2 anos atrás, eu dizia, mas que perda de tempo estudar esse tema meditação, que perda de tempo ficar alguns minutos parado, sentindo isso, sentindo aquilo, até que particularmente eu vivenciei um estado de exaustão mental, por conta de inúmeras palestras, livros, artigos, ocupações profissionais. Eu estava com uma fadiga crônica. Fiz eletroencefalograma, fiz ressonância, fui pesquisar se o problema era cardíaco, fiz bolo, fiz de tudo que vocês possam imaginar. Fiz consultas nas casas espíritas próximas à minha, onde existe um serviço de consulta, casas sérias, particularmente no Centro Espírita Leon Denis. Fiz algumas perguntas a Divaldo Pereira Franco, em função de uma relativa proximidade com ele, e não havia nenhum tipo de perturbação espiritual. Ninguém estava me vampirizando. Eu era vampiro de mim mesmo, numa neurose extrema de trabalho, me tornando um workaholic em termos de trabalho espírita. Se no consultório faltava um paciente, já ia eu no laptop e começava a escrever. Naquela neura de que nós não devemos desperdiçar nenhum tempo da nossa vida. E comecei a entrar num processo de exaustão. E me lembrei da minha amiga Terezinha, lá de Santa Adélia, Japeri, que dirige a Escola Espírita Joana de Ângeles, porque num determinado momento, em que ela estava com o Divaldo, no Grupo Espírita André Luiz, na Praça da Fronteira, onde o Divaldo até apenas vai, e normalmente sempre altera logo a comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, na psicofonia. Divaldo vira-se para a Terezinha e disse que Joana de Ângeles estava preocupada com ela.
altas horas da noite, as pessoas ligam para sua casa para desabafarem, relatarem seus dramas. E você, muito bem intencionada, atende o telefone e entra pela madrugada fazendo atendimento fraterno telefônico. E ela está dizendo, Terezinha, que são os espíritos obsessores que estão induzindo essas pessoas a ligarem para você nos instantes de descanso para roubar as suas energias e você no dia seguinte não ter integridade física, não ter atenção plena para conduzir as suas atividades profissionais e doutrinárias. Porque você está mexendo nos interesses deles com o teu trabalho de educação lá na comunidade onde sua obra está situada. E ela disse que jamais poderia imaginar que, pelo excesso de trabalho, porque eles tentaram, segundo a própria Terezinha, com a honestidade, não conseguiram. Tentaram com a sexualidade, não conseguiram. Tentaram com a vaidade, não conseguiram. Bom, qual é o ponto fraco dela? O que ela mais gosta? É trabalho. Então vamos aumentar demasiadamente o trabalho dela. Olha a sutileza. É possível que alguns de nós que estamos aqui precisemos de mais trabalho e não de redução da carga. E no meu caso, embora ninguém tenha me dito que havia um processo de influenciação, eu quero crer que aquele excesso de trabalho foi me consumindo, a ponto de eu começar a diminuir palestras. Não aguentava terminar 50 minutos, 1 hora de falar. Ficava prostrado. Meu Deus, cadê os espíritos? Quando os espíritos já tinham me dito, por diferentes pessoas, puxa um pouco o freio de mão, revê a sua carga. Por isso, nós temos esse refúgio interno. Foi através da meditação que eu fui resgatando as minhas energias. Exercício físico, alimentação, horas de lazer, meditação, conjunto. E pude voltar a me equilibrar. Então falo para vocês com conhecimento de causa dos benefícios que essa prática trouxe para a minha vida. Tá? Joana escreve um livro muito bonito, é um livro de bolso chamado Filhos de Deus. O livro Filhos de Deus tem uma mensagem intitulada Recanto Seguro, na qual ela diz que há em cada criatura um recanto seguro para falar ou escutar a Deus. Uma paisagem desértica, um córrego em festa, a policromia de uma pintura, um amanhecer risonho, um canto de pássaro. Todos nós temos um recanto seguro. Se nós não descobrimos, não significa que ele não exista. Ele está dentro de nós. Não é à toa que Jesus recomenda na oração que a gente procure o nosso quarto. E não é o quarto material, é o quarto interno. Porque dentro deste quarto nós faremos contato mais íntimo, mais próximo conosco e com a divindade que nos habita. Ainda Leon Denis, do problema do ser e do destino e da dor no caos. A meditação, a contemplação e o esforço constante para o bem e o belo formam correntes ascensionais que estabelecem a relação com os planos superiores e facilitam a penetração em nós dos eflúvios divinos. Com esse exercício repetido e prolongado, o ser interno acha-se pouco a pouco iluminado, fecundado, regenerado. Não dele o problema do ser respirador. É curioso porque no Espiritismo, se recomendando a meditação, se recomenda ao mesmo tempo a prática da caridade. Não se recomenda um refúgio permanente, uma ausência de contato social. Se recomenda pausas para orar
e pausas para meditar. Então, ao propormos meditação na nossa vida, não estamos propondo que paremos de fazer a caridade, sobretudo a caridade relacional, como está lá no Livro dos Espíritos, na lição 886, perdão, indulgência e benevolência. Isso diz respeito ao quê? A